Deus está com você e o Senhor vai te dar amigas, o Senhor vai dar pessoas que vão poder te acompanhar, porque Deus é com você. Vamos confiar em Deus, vamos orar e crer que Deus vai fazer. E o ano passado, no meio do ano, teve uma eleição no colégio, onde um clube aqui, o Rotary Club, fez essa eleição e premiou alguns alunos. E para a glória de Deus, a Carolina foi eleita a melhor companheira. Ela ganhou uma placa de condecoração. Ela foi eleita a melhor companheira de toda a sala e foi escolhida pelos próprios alunos. Então eu falo isso para você que está me ouvindo. Às vezes a gente se preocupa muito. Quando o Senhor fala, vai, você fica pensando, mas e se isso acontecer? Mas como vai ficar com meus filhos? Como vai ser? Entrega e confia, porque o Senhor é fiel. O Senhor jamais vai abandonar os nossos filhos. O Senhor jamais vai nos abandonar. Ele é fiel em tudo que Ele faz. Então, se o Senhor nos tirou de lá, o Senhor nos trouxe aqui, Ele vai nos capacitar. E isso eu tenho visto na vida dos meus filhos. Eu tenho visto eles vencendo. Eu tenho visto eles terem experiências com Deus, de poder confiar, de poder saber, eu estou indo para uma prova, eu não sei o que vai acontecer, vai ser uma prova difícil, mas eles chegarem no final e o Senhor glorificar, o Senhor honrar a vida deles e fazerem eles tirarem nota melhor do que todos aqueles que estão ali acostumados com a língua. Então isso é somente para glorificar o nome do nosso Deus, para dizer que o nosso Deus, Ele é fiel. Ele não é um Deus que brinca com a gente, que pega a gente e coloca ali, não, agora eu vou tirar você daí, vou colocar você lá. Não. Ele é um Deus amoroso, um Deus que cuida dos mínimos detalhes. A gente não precisa ficar preocupado com o que os nossos filhos vão comer, se eles vão estar sofrendo, não vão estar sofrendo. Não, o que a gente precisa saber é direcionar a nossa família para os caminhos de Deus. É saber que a dependência deles não é a dependência do pai, da mãe, não é a dependência do lugar, não é a dependência física, não é a dependência dos amigos, mas é uma dependência de Deus. Então, às vezes, a gente priva muito os nossos filhos de terem experiências lindas com Deus. A gente priva, muitas vezes, a nossa família de ter experiências lindas com Deus, porque a gente está querendo cercar eles e guardar eles de muitas coisas. E, na verdade, eles não vão crescer. Bom, viver na cidade de Iquique, eu falo assim que é tremendo. Mas você vai entender por que é tremendo. É tremendo porque o Chile, ele está praticamente todo o Chile sobre lugares que tem terremotos, né, onde as placas ali não tem muitos vazios, né, as placas que estão abaixo da terra, e a gente tem muitos terremotos. E isso eu escutava. Quando eu cheguei aqui, os irmãos já avisaram, olha, aqui tem terremoto, aqui nunca chove, porque nós estamos no deserto, já estamos 24 anos sem cair uma chuva, um pingo d'água. Você saber disso é uma coisa, agora você viver isso é outra. Então, no começo eu falo assim, primeiro terremoto a gente nunca esquece. Então, isso no começo foi outra experiência para a gente, experiência de confiar e crer em Deus. Então, na primeira semana que nós chegamos aqui na cidade de Iquique, teve uma chuva assim de mais ou menos 1 hora. Então foi assim uma novidade para a gente, e depois disso veio o nosso primeiro terremoto, que foi para mim uma experiência assim única. Eu estava deitada na cama, isso era mais ou menos umas 6 horas da manhã, e de repente eu senti a janela balançando, a cama se movendo, e eu na hora eu falei, Deus, é isso, um terremoto? E não parava. E a primeira coisa que você vem na sua mente, você como mãe, é proteger os seus filhos. Então eu pensei na hora, vou ver o Rafael e a Carolina onde eles estão deitados. Então a minha mente deu um comando para o meu corpo, levanta e vai ver seus filhos. Só que o meu corpo não obedeceu. Então os meus músculos continuaram deitados na cama. Então eu falo assim, se tivesse desabado alguma coisa, tinha desabado e eu não ia conseguir reagir. Então, depois de um tempo, eu consegui levantar, ver como que estava, né, o Rafael e a Carolina, e esse foi o primeiro.
E depois desse foram vindo outros, né, que foram tremores fortes, mas aí o Senhor vai te ensinando, o Senhor já vai te dando aquela segurança, aquela tranquilidade, mas a cidade aqui, ela está toda preparada para a espera de um tsunami. Então, no colégio, as crianças têm treinamento, né? Eles fazem simulação nas ruas. Se por acaso vier um tsunami, quais são as ruas que eles têm que sair, por onde eles têm que ir com muita tranquilidade. Então, a gente está sempre vivendo essa tensão. Aqui tem uma cidade que se chama Alto Hospício, que foi uma cidade construída há poucos anos, e já está assim repleta a cidade, ela está mais acima nas montanhas, e foi justamente para isso. As pessoas que saíram de Iquique e que tinham medo do tsunami foram para cima das montanhas, né, morar nessa cidade com medo de serem, né, de terem suas casas invadidas por um tsunami. Então nas ruas vocês vão ver, temos placas, né, com uma onda, a pessoa preparada para correr e escrito embaixo: Ruta de evacuação, que seria a rota por onde você tem que correr. Então é por ali, tem toda sinalizada, a cidade ela tem um mapa já, onde vão ser as áreas que vão ser mais atingidas, onde vão ser as áreas de segurança. Então, sempre ir em direção às montanhas, né, essa é a orientação. E isso foi muito conversado aqui em casa com os nossos filhos. Em caso de que se aconteça alguma coisa, no caso de um terremoto muito forte, para onde nós devemos ir. Então a gente já deixou com eles combinado qual é o lugar seguro. Então não importa onde cada um vai estar, se a gente não estiver junto nesse momento, eles já sabem qual é o lugar que a gente precisa ir. Então sempre deixar uma mochilinha preparada com uma lanterna, né, com alguns documentos. Então essas são as orientações que no começo te assustam muito, mas que depois você vai percebendo que não existe lugar seguro, a não ser nos braços de Deus mesmo, né? A gente pode estar aqui com o risco de um tsunami, mas você aí também na sua cidade, no seu estado, você pode ter outros riscos, né? Então não existe segurança maior do que aquela que só Deus pode nos dar. O maior